Terra. Um mundo de água. Quase 3/4 da sua superfície encontram-se sob uma colcha de retalhos azuis de mares e oceanos. Para nós, um ambiente alienígena que mal começamos a explorar. Formas de vida extraordinárias vivem nessas profundidades. Cada uma moldada por um mundo de imensa variedade e extremos. Como os continentes que eles cercam, nossos oceanos estão repletos de histórias para contar. Segredos para revelar. E personagens para conhecer. Esta é uma jornada para seu mundo lindo, mas frágil. Em que a luta para sobreviver produz uma elegância encantadora. Um trabalho de equipe genial e encontros fascinantes que revelam o encanto, a magia do azul profundo. O encanto do azul profundo. América do Sul. Perdida na vastidão do Oceano Pacífico, a 1000 quilômetros do continente sul-americano, encontra-se uma verdadeira maravilha da natureza. As Ilhas Galápagos. Uma terra encantada, diferente de qualquer outro local do planeta. Os bizarros habitantes das ilhas inspiraram Darwin a formular sua grande teoria da evolução. Em um mundo perdido, onde aqueles que lá aportam por acaso se transformam para sempre. Muitos se adaptaram até se tornar esquisitices evolucionárias que não existem em qualquer outro lugar da Terra. Os oceanos que rodeiam as ilhas são igualmente cheios de vida. E abrigam criaturas que também se fortaleceram pelo esquecimento. Gigantes do oceano são atraídos das profundezas. E penetram em um reino onde a vida foi moldada em formas estranhas e maravilhosas. Um símbolo da natureza, que abriga mistérios, multidões e os poderosos. Aninhada entre os picos vulcânicos das montanhas andinas está Quito, a capital do Equador. A cidade foi fundada pela tribo Quitu há milhares de anos, mas ao longo da turbulenta história foi invadida tanto pelos incas quanto pelos conquistadores espanhóis do século XVI. Hoje, a cidade abriga pessoas e culturas que descendem de todos os capítulos do passado urbano, muitos dos quais mantêm as próprias tradições culturais muito vivas. A cidade está pendurada a mais de 2.800 metros acima do nível do mar, tornando-a um dos assentamentos humanos mais altos do mundo. O esplendor da elaborada arquitetura colonial foi bem preservado. Muitas das ruas estreitas do bairro velho parecem ter parado no tempo. Mas o Equador não é apenas um reservatório da rica e vibrante história humana.
Em outro recanto encontra-se uma das indiscutíveis maravilhas do mundo natural. 1000 quilômetros a oeste do Equador ficam as Ilhas Galápagos. Um arquipélago nascido do fogo. Há 13 ilhas maiores e muitas outras menores criadas por erupções vulcânicas que as lançaram à superfície uma a uma. As ilhas mais antigas têm até 5 milhões de anos, enquanto as relativamente novatas podem ter apenas 1 milhão de anos. Isabela é uma das mais jovens, onde fica o maior vulcão, o Sierra Negra, com uma cratera cavernosa no topo que se alonga por 10 quilômetros de extensão. A ilha ainda é um centro de atividade vulcânica. É fácil ver o motivo das Galápagos serem conhecidas entre os primeiros exploradores como as Ilhas Encantadas. Rios de lava que correm pela superfície de Isabela formam esculturas retorcidas de rocha, que poderiam ser confundidas com a crosta de outro planeta. Quando a lava esfria, a rocha virgem criada é colonizada por uma sucessão de plantas que começam lentamente a lhe dar vida. Apesar da posição no Equador, só as cristas mais altas dos picos da ilha recebem chuva suficiente para se tornarem tropicalmente luxuriantes. Nas escarpas mais baixas, a maioria das plantas se adaptou a condições mais secas, mais desérticas. Cactos que parecem árvores podem chegar a ter 7 metros de altura. As ilhas estão localizadas no Oceano Pacífico, em um ponto onde 3 grandes correntes oceânicas se encontram. As correntes ajudaram a transportar uma grande variedade de formas de vida para as ilhas. E as águas costeiras se encheram de extraordinários exemplares de criaturas marinhas. Muitas espécies que se dirigiram a esse mundo de reclusão prosperaram e, ao permanecerem isoladas, evoluíram em novas formas que não são encontradas em qualquer outro ponto da Terra. Os leões marinhos das Galápagos são um dos mais abundantes e evidentes membros deste elenco singular de personagens. Como todos os leões marinhos, eles usam as 4 nadadeiras para locomoção, para obter mobilidade bem menos elegante em terra. Os leões marinhos vivem aqui o ano todo e cochilam sob o sol equatorial, descansando das pescarias, que podem durar cerca de 15 horas e levá-los 16 quilômetros mar adentro. A agilidade dos animais em águas costeiras rasas faz deles hábeis caçadores de peixes, polvos, lulas e crustáceos. As fêmeas podem ser reconhecidas pelos focinhos bigodudos e em ponta, pelos longos e pescoços delgados e pela pelagem em tom castanho claro. Todos os leões marinhos têm orelhas de abano, o que ajuda a distingui-los das primas distantes e sem orelha, as verdadeiras focas. Cerca de 50 mil leões marinhos vivem por todo o arquipélago, em grupos de até 30 fêmeas e suas crias. E um único macho dominante. Os machos são muito maiores que as fêmeas e podem pesar até 400 quilos, um volume que os ajuda a defender a área de costa que lhes pertence e o harém das fêmeas de machos rivais. As crias nascem o ano todo e, como só são desmamadas depois do primeiro ano de vida, há sempre bocas dependentes e vorazes na colônia. Um trabalho exaustivo para as jovens mamães. Como todos os reinos de faz de conta, as Ilhas Galápagos têm sua cota de dragões. Há várias espécies de iguanas,
cujos ancestrais flutuaram até as ilhas em balsas de vegetação. A evolução se encarregou de transformar os répteis encalhados em especialistas em vida nas ilhas. A iguana marinha tornou-se o único lagarto do mundo capaz de viver e se alimentar no mar. Mesmo com aspecto feroz, essas dóceis vegetarianas só usam os dentes afiados para raspar algas das rochas. Caudas achatadas facilitam a movimentação na água no estilo dos crocodilos e elas podem ficar submersas por mais de meia hora. Mesmo podendo permanecer imóveis por horas, os machos adquirem vida quando defendem o território. Distante da costa, as mais coloridas iguanas terrestres trilharam um caminho evolucionário diferente. Elas enfrentam o clima seco alimentando-se das folhas suculentas de plantas adaptadas ao deserto, como os cactos. São duas estratégias bem diferentes para encarar os desafios da sobrevivência nesse ambiente singular. As Galápagos também são um refúgio de espécies de aves que podem escolher a época de ir ou voltar. Os flamingos das Galápagos se alimentam nas lagoas de água salgada e mantêm a plumagem rosada graças a uma dieta de crustáceos ricos em pigmentos. Eles ciscam na lama em busca dos minúsculos petiscos usando os bicos especialmente angulares. ...750.000 aves marinhas usam as ilhas, inclusive as fragatas. E os atobás de pata azul, que deixam a costa mais colorida. Existe uma criatura, entretanto, que tem uma ligação especial com as ilhas e representa o ar de mistério atemporal, como nenhuma outra. A tartaruga gigante. Como as iguanas, acredita-se que as tartarugas chegaram aqui por acaso. Porém, no novo ambiente, livres de predadores, elas puderam assumir o papel geralmente reservado aos grandes herbívoros do continente. E cresceram muito. Mas muito mesmo. Elas se encontram entre as maiores tartarugas da Terra, chegando a pesar 250 quilos, com carapaças que podem ter mais de 1,5 metro de comprimento. Chegar a essa envergadura pode demorar mais de um século. O nome do arquipélago é derivado da palavra espanhola para sela, galápago, que descreve o formato das carapaças. Já usadas por bucaneiros como fonte de carne fresca no mar, várias das 15 raças originais foram caçadas até a extinção. As que escaparam são a prova viva de que a evolução, sendo lenta e metódica, ainda pode vencer a corrida. Nas águas costeiras que rodeiam a ilha, o ritmo da vida, em geral, corre num compasso ligeiramente mais veloz. A maioria das ilhas não tem habitantes humanos. E as criaturas que vivem por lá não desenvolveram medo do homem. Os leões marinhos são naturalmente curiosos e exploradores, e prontamente se aproximarão de mergulhadores. A falta de jeito em terra se transforma sob as ondas em agilidade ímpar, que lhes permite perseguir os peixes, escapar de predadores como tubarões e baleias, orcas ou, ao que parece, só se divertir. Os leões marinhos são famosos por brincar de pique e usar pequenas criaturas como estrelas do mar como brinquedo. Os acrobatas submarinos gostam de usar tais habilidades para formar um espantoso comitê de recepção para mergulhadores.
Há quem acredite que as palhaçadas dos leões marinhos são imitações dos visitantes que soltam borbulhas, e é difícil dizer qual espécie está mais fascinada com a outra. O ritmo ardente dos números de acrobacia são um divertido lembrete de quem é o peixe fora d'água por essas bandas. Na ponta noroeste do arquipélago das Ilhas Galápagos, fica um dos mais longínquos e solitários entrepostos. Esta é a Ilha Wolf. As escarpas de ângulos íngremes são parte de um vulcão desmoronado que pertence à cadeia de montanhas que se esconde embaixo das ondas. A ilha é um refúgio seguro para grande número de aves marinhas e é a área central de um mundo subaquático singular, famoso por ser palco de uma das mais emocionantes aventuras de mergulho do planeta. As escarpas íngremes das ilhas não comportam uma área de pouso, mas os mergulhadores que encaram a viagem de 14 horas de barco para chegar às ilhas encontram magia sob as ondas. O primeiro desafio é encontrar um ponto de ancoramento que não os deixe ser arrastados pelas rápidas correntezas. Ao redor dos mergulhadores se descortina um circo de vida marinha. O solo marinho vulcânico é coberto de rochas e pedregulhos, um subproduto das erupções que originalmente formaram as ilhas. O crioulo do Pacífico é uma das espécies mais comuns entre os peixes do arquipélago, que formam grandes conglomerados em mar aberto. Xaréus formam colossais cardumes prateados que orbitam em volta da ilha. Todos os peixes parecem ter sido forjados com precisão, aparentando um acabamento de aço inoxidável. Para se proteger, eles se locomovem em grandes cardumes e, em geral, só saem da formação para caçar escondidos num manto de trevas. Peixes prionuros punctatus usam as bocas alongadas para ciscar na vegetação submarina. Cocorocas ficam de olho nos marrachos de covas que descansam durante as horas de luz do sol. Diferente de muitas espécies de tubarões, os marrachos são capazes de empurrar a água através das guelras,
o que significa que eles não precisam nadar para respirar. Os poderosos caçadores são, em geral, mais ativos depois de escurecer, quando desentocam o jantar escondido nas fendas das rochas. Uma raia-chita passa voando em câmera lenta. Mais de 400 espécies de peixes foram catalogadas nas Galápagos. E quase 10% delas são inexistentes em qualquer outra parte. As espécies endêmicas são, em geral, as menores, que vivem mais perto do litoral. Mas as águas borbulham de diversidade em qualquer ponto das ilhas. Os peixes anjos-reis criam um caleidoscópio colorido quando se misturam com os cabrinhas, enquanto as fantasmagóricas raias-chitas se confundem com o azul. Uma parede viva de peixes da espécie Xenocis gessiae recobre o solo marinho. A espécie é nativa das Galápagos. E os peixes se juntam em enormes cardumes que recobrem tudo e qualquer coisa que esteja no caminho. Onde as escarpas da ilha se encontram com o fundo do oceano, os tubarões das Galápagos são os soberanos absolutos. Eles podem chegar a 4 metros de comprimento. Têm corpos com músculos poderosos e um olhar penetrante. Os tubarões não são apenas encontrados nas Galápagos, mas foram identificados pela primeira vez aqui. Portanto, foram batizados com o nome das ilhas. Eles são comuns por todo o arquipélago e são predadores de muitos habitantes dos mares das ilhas, incluindo leões e iguanas marinhas na dieta. O corpo esguio em forma de torpedo torna o tubarão das Galápagos um típico membro da família dos tubarões. Mas eles não são os únicos grandes predadores aqui. Essas águas também são o lar de um membro do universo dos tubarões que apresenta uma das mais bizarras adaptações. Os tubarões martelo. Os tubarões martelo são um dos mais peculiares residentes das Galápagos. Acredita-se que a cabeça em formato de T serve a várias funções. Como em todos os tubarões, ela é coberta de poros que podem captar os mais leves campos eletromagnéticos na água, mesmo impulsos elétricos gerados pelo batimento cardíaco da presa. Acredita-se que a cabeça em forma de martelo espalhe este sexto sentido por uma ampla área de varredura, permitindo que o tubarão use a própria cabeça como detector de metais para fazer uma varredura em busca de presas que fiquem enterradas abaixo do solo marinho.
cabeça também separa muito os olhos e narinas do tubarão, o que pode ampliar o senso de direção por olfato e lhe dá excelente visão binocular. As barbatanas também podem agir como hidrofólios, que garantem um empuxo adicional quando nadam. É possível que esses bizarros tubarões de fato estejam entre os mais sofisticados da espécie. A Ilha Wolf continua a ser um dos poucos locais no mundo onde os tubarões martelo exibem mais uma característica espantosa. Os tubarões se reúnem regularmente durante o dia na ponta sudeste da ilha, formando cardumes que podem ter até 500 participantes. Estes são tubarões martelo recortados, que chegam a 3 metros de comprimento e receberam o nome por causa dos recortes ondulados na borda mais pronunciada da cabeça. As razões pelas quais os tubarões formam conglomerados tão grandes ainda são desconhecidas. Imagina-se que os tubarões se reúnam quando não estão se alimentando por razões sociais, ou na busca dos serviços de peixes que os limpem de parasitas. Eles também podem usar as áreas onde o fluxo da correnteza é mais fraco para conservar energia, ou podem usar este canto da ilha como ponto de concentração para lançar bandos de batedores ao mar aberto, escondidos pela escuridão. Para mergulhadores que adoram águas infestadas de tubarões, as misteriosas razões do comportamento incomum dos tubarões martelo só aumentam o impacto do espetáculo impressionante de um exército de tubarões que passa marchando. A Ilha Darwin é vizinha próxima da Ilha Wolf e também é um imã de vida marinha nas Galápagos. Batizada em homenagem ao lendário biólogo inglês Charles Darwin, é uma das menores ilhas do arquipélago, com uma área de 1 km². O que lhe falta em tamanho, mais do que sobra em abundância e diversidade de espécies marinhas que habitam as escarpas íngremes.
Cardumes de xaréus criam redemoinhos vivos na correnteza. O solo rochoso é salpicado por corais macios, que oferecem abrigo da correnteza em um lar para criaturas menores, como esses cavalos marinhos do Pacífico multicoloridos. As raias chita com força bastante nas asas para saltar acima da água deslizam sobre as correntezas que permitem conservar energia. Golfinhos nariz de garrafa moram perto das ilhas em grupos frequentemente compostos apenas de fêmeas e crias. Acredita-se que para manter contato uns com os outros, os golfinhos usem diferentes assobios como forma de comunicação. O laço entre mãe e cria é forte e pode durar de 3 a 6 anos, enquanto o jovem aprende a se sustentar. Os golfinhos comuns são outra espécie que faz das águas das Galápagos um lar permanente. A tartaruga verde das Galápagos é uma subespécie da tartaruga verde marinha encontrada nas águas do arquipélago. A tartaruga recebeu o nome da cor da própria gordura, mais do que da cor da pele, cujo tecido verde é um produto das algas de que se alimenta. É a única tartaruga que faz ninhos nas Ilhas Galápagos, que oferece uma rara fortaleza para uma espécie cuja população se encontra em perigo por todo o globo. Cardumes de Prionurus punctatus são apenas uma das muitas espécies que formam nuvens ondulantes multicoloridas em volta da ilha. As águas das Galápagos oferecem alimento abundante para peixes de todos os formatos e tamanhos, e às vezes inclui alguns dos maiores habitantes do oceano, atraídos para cá, abandonando as vidas recolhidas nas profundezas do Mar Azul. As águas da Ilha Darwin abrigam alguns dos mais profundos mistérios do oceano. Este é um reino de gigantes que, apesar da grande envergadura, conseguem levar vidas muito reservadas que ainda estamos tentando entender. Os tubarões-martelos se materializam como se surgissem por um passe de mágica. Uma moreia gigante sai da toca para rastejar pelos campos de detritos vulcânicos do fundo do mar. Mas é nas águas azuis acima que os maiores de todos se reúnem.
Raias jamanta se elevam nas correntezas em asas que chegam a ter 7 metros de ponta a ponta. As jamantas foram batizadas com a palavra espanhola que significa manto. As extensões em forma de chifre que elas têm na cabeça também inspiraram os supersticiosos pescadores a batizá-las de peixe-diabo. Mas os lobos carnudos são usados apenas para absorver a água para as bocas enormes, pois as gigantes tranquilas filtram o minúsculo plâncton. Mas até as jamantas se apequenam perto de um parente distante. O tubarão-baleia. Ele é o maior tubarão e o maior peixe do mundo todo. Chegando a 12 metros e 18 toneladas, eles podem atingir o comprimento e o peso de um ônibus londrino cheio de passageiros. As estampas formadas pelas manchas na pele são tão específicas quanto uma impressão digital. Navegando como um submarino, eles mantêm uma velocidade média de cerca de 5 km por hora. A flexão rítmica do corpo e das nadadeiras é projetada para manter eficiência máxima. Diferente da maioria dos tubarões, a boca se encontra bem na frente da cabeça e pode ter 1,5 metros de largura. Os habitantes do oceano que precisam se preocupar com essas mandíbulas cavernosas estão, entretanto, entre os menores. Como as raias jamanta, os tubarões-baleia obtêm grande parte da própria energia a partir da filtragem de minúsculas criaturas planctônicas da água para manter seu enorme volume. Os gigantes são apenas visitantes esporádicos das Ilhas Galápagos. A maioria dos que são vistos aqui, como este, parece ser formada por fêmeas prenhas. Mas o local e o momento em que ela dará à luz ainda estão entre os muitos mistérios que rodeiam o tubarão-baleia e que o mar ainda não se dispôs a revelar. Criaturas que circulam por bacias oceânicas inteiras ainda são um desafio para cientistas que buscam desvendar os segredos da vida delas. Pouco se sabe sobre as migrações desses gigantes, de onde vêm e para onde vão, e onde os machos e fêmeas se encontram na vastidão do mar. Entretanto, podemos ter certeza de que, como todos os tubarões, eles demoram anos até atingir a maturidade e se reproduzir, o que os torna vulneráveis a ameaças, muitas das quais são infligidas por nós humanos. Cartografar as rotas invisíveis que os tubarões-baleia usam para viajar pelos oceanos é vital se desejamos prever onde e quando eles aparecerão e proteger o futuro dessa espécie verdadeiramente internacional. Os oceanos representam 99% de todo o espaço habitável disponível na Terra. Mas nós nos aventuramos a visitar menos de 10% das profundezas. Os segredos do tubarão-baleia estão confinados à vastidão maior que ainda está para ser explorada.
Acredita-se que os tubarões-baleia podem viver por 70 anos ou mais. E os ancestrais deles rondavam pelos oceanos quando os dinossauros reinavam em terra firme. Sabermos tão pouco sobre a vida de uma das maiores e mais antigas criaturas do planeta é um lembrete de quanto ainda precisamos estudar para entender totalmente nossos oceanos. E é a prova viva de que os maiores segredos ainda esperam para ser desvendados.